Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje, atendendo ao pedido de um inscrito, eu responderei a pergunta: qual a melhor ordem para o estudo da gramática? É lógico que não é uma questão fácil de responder, né? Como algumas vezes já apareceram temas assim aqui no canal, mas como fiz em todas as outras vezes, não deixarei de trazer a minha visão a respeito do assunto, claro, né? Trazendo aqui também as contribuições que eu li e ouvi de grandes mestres ao longo da minha formação. Como sempre faço, deixarei aqui na descrição do vídeo os meus links de afiliado da Amazon para alguns dos livros que eu mostrar aqui no vídeo de hoje, para que você vá lá, dê uma olhada e, se for o caso, que compre algum livro pelo meu link, pois essa é uma forma de você ajudar a manter este canal. E se você gosta de conteúdos assim, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para sempre ser informado quando novos vídeos forem publicados. Além disso, curta o vídeo, pois assim você mostra que está gostando do meu trabalho. Então bora lá! No vídeo de hoje eu mostrarei 3 posicionamentos, três formas de organizar os estudos gramaticais, pelo menos as 3 principais, as 3 que eu acho que são muito interessantes e que em um ou outro momento eu me volto mais para cada uma delas, mas tem uma que eu adoto desde o começo e que, no fim das contas, é a que eu acho a mais proveitosa. Eu vou apresentá-la no começo, sendo a mais comum, e no final eu falo um pouco melhor sobre ela. Cada pessoa tem sua trajetória de estudos. O que funciona para um não necessariamente funciona para outro. Isso serve inclusive para você não colocar o outro como espelho, porque às vezes você não consegue fazer como o outro conseguiu, e aí você se sente inferior, você se sente mal, quando na verdade o melhor para você é outro caminho. E sempre o ideal é você buscar os caminhos que são os melhores para você. É lógico que eu vou tentar responder aqui este vídeo, principalmente a partir da minha experiência, mas com o tempo, com o seu amadurecimento de estudos, desenvolva o seu próprio caminho. Isso é o ideal. Dito tudo isso, é muito comum que em gramática nós vejamos a organização das obras, de uma gramática, de livros didáticos, manuais, etc., partindo das unidades mínimas da língua e chegando até as unidades máximas, as frases, os sintagmas, as orações, os textos, como já tem gramática de texto por aí. Então parte-se lá da unidade mínima sem significação, que é o fonema, chega-se depois à unidade mínima significativa, que é o morfema. Depois você estuda as palavras, depois das sílabas, e depois palavras, e depois das palavras você estuda as orações, enfim. A ordem de estudo gramatical que é seguido na escola, é seguido nas universidades, a maioria delas, nos cursos de letras, é seguida essa ordem nas gramáticas, como eu já disse, que é a partir da fonética e da fonologia. Depois nós chegamos na morfologia, fonética e fonologia estudam os fonemas, tanto do ponto de vista de sua produção, quanto do ponto de vista de sua distinção em relação a outros fonemas, essa é a diferença entre fonética e fonologia. Morfologia, que estuda as palavras tanto do ponto de vista de sua estrutura interna, de sua formação, sua subdivisão, sua classificação, etc. Uma série de questões relativas à palavra. Nós podemos colocar aí uma área fronteiriça, morfossintaxe, tem gente que considera, tem gente que não, que é você começar a ver as palavras em termos de função dela em relação às outras dentro de uma frase. Depois a sintaxe, que é a área da gramática que estuda as orações, as frases, os sintagmas, etc. Depende muito da orientação do estudioso, do gramático, aí ele vai falar em oração, sintagma, etc., e, enfim, nós temos a semântica também, que fala um pouco do sentido das palavras. Muitas gramáticas trazem a semântica, embora no vídeo anterior eu tenha destacado que a semântica ela é uma área de estudos que transcende a estrutura pura e simplesmente linguística. Enfim, essa é a organização básica, é a organização que você vai encontrar em muitas dessas gramáticas que você está vendo aqui e outras que já foram publicadas e que surgirão por aí. Mas não é a única forma, tá? Eu trago aqui um exemplo interessante, que é o exemplo de Pechara.
O exemplo de Bechara, não na sua gramática mais famosa, que é a Moderna Gramática Portuguesa, que eu tenho aqui também, mas neste livro, Gramática Escolar da Língua Portuguesa. Aqui, Bechara achou mais adequado começar a organização da sua gramática não pela fonética, depois a morfologia, etc. Não, ele começa com o estudo das frases, né? A primeira parte da gramática é intitulada Oração Simples, seus termos e representantes gramaticais. Aqui ele vai estudar o que é um sujeito, o que é um predicado. Depois, na parte 2, aí ele volta para a morfologia, as unidades do enunciado, formas e empregos, né? Ele vai estudar as classes de palavras, etc. É uma organização interessante que faz com que você trabalhe primeiramente com algo que está no seu cotidiano. Vejam que interessante, porque nós, no nosso dia a dia, nós não nos preocupamos com as divisões das palavras. Nós usamos as palavras, nós usamos as frases, nós usamos os textos, sem nos preocupar. Peraí, essa palavra que eu estou falando, ela tem desinências? Essa palavra que eu estou falando, qual é o radical dela? Peraí, que tipo de fonemas eu encontrei? São fonemas fricativos? Eu produzi, né? São fonemas fricativos? São fonemas oclusivos? Ninguém para pensar nisso. No dia a dia nós lidamos ou percebemos, é lógico que tudo isso está dentro da nossa comunicação, mas nós percebemos na nossa comunicação palavras e frases. Então, é uma forma interessante de começar organizando o conhecimento já dentro de unidades significativas mais ou menos completas. Esse percurso é adotado numa obra que eu indico aqui para vocês em vários momentos aqui no canal, que é o Comunicação em Prosa Moderna, de Otton M. Garcia. Isso aqui não é uma gramática, tá? Então, muitos assuntos que uma gramática normal tem, ele não tem. Mas ele traz uma organização assim, ele ensina você a se comunicar em prosa moderna, como o título indica. Ele trata de palavras, de escolha de vocabulário, uma série de questões, mas ele começa a sua organização a partir da frase. E é uma forma interessante de organizar os seus estudos, tá? Eu acho que foi importante para mim, embora não seja o que eu mais aconselho, mas foi importante para mim, para amadurecer o meu conhecimento de gramática que eu já vinha estudando de forma tradicional, entender a relação de atribuição de significado a uma determinada entidade do mundo e atribuir a essa entidade predicado, né? Ou seja, eleger algo para ser o grande tópico da minha comunicação e atribuir características, enfim, uma série de coisas que eu vou dizer sobre esse algo. Essa relação de sujeito e predicado, ela foi muito bem entendida para mim, que é aqui o caminho desses livros que eu citei, né? A Gramática Escolar, de Bechara, e o Comunicação em Prosa Moderna, de Otton M. Garcia. Eles implicitamente trazem à tona algo que está aqui no Órganon, de Aristóteles, mais especificamente na sua obra, a primeira obra, que o Órganon, ele é a união de 6 livros de Aristóteles, tá? O primeiro deles, As Categorias, é um livro que traz a organização do nosso pensamento a partir dessa ideia, né? Ou seja, a substância, o substantivo, né? Ou seja, tudo que existe é capaz de ser nomeado, tanto materialmente, quanto também entre os sentimentos, tudo isso é substantivo, não é verdade? Então, as substâncias e os acidentes que nós atribuímos, ou seja, aquilo que nós predicamos, aquilo que nós dizemos sobre as substâncias. Quando eu li essa obra, eu organizei muito melhor a noção de sistema linguístico, entendi muito melhor as relações dentro de uma oração, e tudo a partir da obra de Aristóteles. Então, é um caminho interessante, né? Não sei se eu indico a obra de Aristóteles, vou deixar aí para quem é um curioso e tal, né? As categorias que estão aqui dentro do órgão. Mas, com certeza, este caminho aqui pode ser interessante para alguns, tá? Começar pela estrutura, a macroestrutura, né? Ou seja, a frase, e não necessariamente aquela microestrutura ali das unidades mínimas. Eu vou agora para a terceira, que é a organização em articulações, né? Que é a organização trazida aqui por André Martinet no seu livro Elementos de Linguística Geral. Não indico para principiantes isso aqui porque não é um livro nada fácil, mas é um livro interessante e ele organiza a linguagem em 2 articulações. A primeira
é a articulação das palavras, né? Ou seja, vai estudar as unidades significativas, não palavras, né? Estou aqui simplificando a questão. Os morfemas, né? As unidades significativas. E a segunda articulação é a das unidades não significativas. Organizar a sua compreensão nesse sentido pode ser interessante, né? E aí você começaria o seu estudo não pela frase, não pela oração, etc., mas pela morfologia. Você entenderia a questão de uma unidade possuir significado, você entenderia as relações entre as unidades mínimas significativas até a formação da palavra, e depois você estudaria as unidades desprovidas de significado, entendendo aí as questões relativas à produção do som, entre outras questões, né? Tudo aí dentro de um sistema paradigmático, né? Ou seja, lugares que são ocupados por estruturas que ajudam a formar as palavras, né? Tá, Wesley, mas eu não quero ler o livro de Martinet, que você já acabou de dizer que não indica para principiantes. Então eu indico a Estrutura da Língua Portuguesa, de Joaquim Matoso Câmara Júnior. Já tem edição nova e edição, inclusive, comentada, né? Uma edição crítica, comentada por linguistas contemporâneos, né? Que Matoso Câmara ele foi da metade ali, mais ou menos, do século XX. E aqui ele traz para o português e facilita um pouco mais a compreensão das ideias de Martinet. Agora ele facilita tanto que ele inverte, né? Ele começa pela segunda articulação para meio que se aproximar mais da gramática do que a gramática faz, né? Mas ele trabalha com essa mesma noção e isso ajuda você a entender a gramática a partir dessa noção de articulação e a partir dessa noção de paradigma, tá? Ou seja, como que elementos se alternam dentro dos espaços, né? Espaços aí no sentido bem metafórico, espaços possíveis de serem ocupados por elementos que quando você vai trocando, você cria aí palavras, né? Você estabelece aí formas diferentes de significação. Agora, lógico, eu continuo preferindo o método tradicional. Foi o que o rapaz perguntou, né? Uma pergunta complementar que ele deixou em relação à pergunta principal, qual a melhor ordem para estudar, e porque ele disse, olha, para estudar verbo, por exemplo, não sei se foi isso que ele falou, mas estou dando aqui um exemplo, para estudar verbo, às vezes você precisa entender primeiro o que é oração, porque vai se dizer, determinado gramático vai dizer que o verbo ele é capaz de figurar como núcleo de um predicado, e o que é predicado, onde ele fica dentro de uma oração e tal. Então você precisa de conhecimentos extras. É lógico, não existe ordem perfeita, você sempre vai precisar de uma coisa que ainda não chegou o momento de estudar. É assim que funciona, tá? Dentro de gramática é um sistema que não é tão preciso e não é tão lógico quanto pode parecer. Então, lógico que em muitos momentos você vai encontrar determinados percalços. Existem gramáticos que até tentam minimizar um pouco isso, como Napoleão Mendes de Almeida, que é um dos grandes gramáticos tradicionais aqui do nosso país. Inclusive, se você quer estudar gramática tradicional, aprender gramática mesmo, esse aqui é um dos nomes mais indicados, né? O que é que Napoleão Mendes de Almeida faz? Ele, em determinado ponto, está estudando as classes de palavras, ele ainda está lá nas classes de natureza nominal, né? Ou seja, substantivo, adjetivo. Aí, antes do pronome, ele traz um pouco do verbo. Ele pula realmente para o verbo, e aí você diz, ele vai trazer verbo antes de pronome? Como é que funciona isso? Ele explica, até coloca as seguintes palavras. Necessário se torna, neste ponto da gramática, abrir um parêntese para estas questões, cujo conhecimento importa para a perfeita compreensão da classe de palavras que devemos proximamente estudar, o pronome. Ou seja, ele vem nas classes de natureza nominal, dá uma pausa nessas classes para, em vez de começar os pronomes, apresentar um pouco do conhecimento sobre verbo, que é o referente à predicação, né, traz aí a questão da transitividade verbal, etc., que é fundamental para você entender pronome. Então, alguns gramáticos vão pensar nisso, outros não vão pensar e vão apresentar aí, você vai ter que seguir o seu caminho enfrentando esses percalços. Eu acho que aquele método tradicional, aquele que eu apresentei primeiro, né, ou seja, em que a maioria das gramáticas está organizada, em que sua escolarização básica foi organizada, em que as disciplinas nos cursos de letras são geralmente organizadas partindo da fonética e fonologia
depois morfologia, depois sintaxe. Esse caminho é, para mim, o ideal, porque ele te apresenta a complexidade da língua aos poucos, né? É lógico que não aqui complexidade no sentido de dificuldade. Tudo é difícil quando você está no começo, mas complexidade aqui no sentido mesmo de complexidade tanto sintagmática quanto paradigmática. Quando você vai para o campo das orações, as possibilidades de organização são enormes, as possibilidades inclusive de paradigmas, né? Ou seja, de substituições aí dentro de uma frase, dentro de uma oração, dentro de um texto, elas são enormes também. Então eu acho que começar pela fonética e fonologia é o ideal. Agora, lógico, isso faz com que você, sabendo que vai encontrar ainda alguma dificuldade, tenha em mente que isso é um processo. Ninguém aprende gramática do dia para a noite. Meu estudo básico de gramática demorou uns 4 anos, né? Quando eu digo que depois fui ler Aristóteles, depois cheguei em algumas obras aí de natureza mais complexa, isso não foi no primeiro mês, tá, gente? Isso foi depois de muito tempo. Então, no começo, era o estudo de gramáticas, e o estudo de gramáticas seguindo a ordem e de forma comparativa. Já tenho vídeo aqui explicando o meu método comparativo, esse método que eu colhi de um grande professor que tive. O professor chegou para a gente e disse, olha, vocês só vão entender gramática quando vocês estudarem gramática comparando mais de uma gramática. Bom, e aí eu na época não entendi, né, o que ele queria dizer. Como assim só vou entender quando eu estudar comparando? Quando eu comecei a adotar esse método, claro, chegando para conversar, pedindo dicas, etc., a ele, e comecei a adotar, eu percebi. Porque os gramáticos eles vão apresentar as coisas de forma diferente. Eles vão apresentar, inclusive, problemas que o outro gramático ajuda a superar, né? Porque também não existe isso de todo gramático acertar tudo. O sistema linguístico ele é muito fugidio e, vez por outra, os gramáticos se pegam cometendo equívocos, tá? Inclusive, um dos exercícios que esse professor gostava de passar para a gente era encontrar equívocos nos exemplos que os gramáticos apresentavam nos seus livros, nas suas formas de conceituar os elementos linguísticos, etc. Então, um gramático acaba ajudando a superar a dificuldade ou o problema que o outro apresenta, enquanto que o outro explica de uma forma mais direta, e isso ajuda em muitos casos. Em outros, nós precisamos de um gramático que aprofunde mais na descrição. Esse caminho foi o fundamental, e sou grato até hoje por esse ensinamento. Então, aconselho vocês a seguirem a ordem da gramática. A ordem que você pega tanto aqui na gramática de Napoleão Mendes de Almeida, mas você vai encontrar também numa gramática como a de Segala, numa gramática como a gramática Silveira Bueno, a própria gramática, a moderna gramática portuguesa lá de Evanildo Béchar, entre outras. A ordem comum, a ordem mais corriqueira dentro das gramáticas, partindo da fonética e fonologia, chegando à sintaxe ou, dependendo da gramática, a outra parte lá de semântica, alguns vão chamar de outra forma, mas é aquela parte que estuda o sentido das unidades linguísticas. É lógico que quem procura um vídeo como este está ciente da dificuldade, está ciente do percurso que está se propondo a seguir, né, a trilhar, sabe que o prazer que você vai encontrar também é muito grande, à medida em que você vai superando as dificuldades, entendendo esse sistema linguístico, à medida em que você vai conseguindo estabelecer relações dentro dos conteúdos que vão sendo apresentados, à medida em que você vai entendendo a gramática. É difícil, mas você vai ter vitórias ao longo desse percurso e vai ser muito gratificante, né? É melhor do que você simplesmente abandonar, simplesmente dizer que a gramática é inútil, que é o caminho mais fácil, né? É o caminho mais fácil, mas não é o caminho mais prazeroso, nem mais enriquecedor, tá? Então é isso. Mais uma vez aqui apresentando um assunto a partir de vários pontos de vista, né? E tentando aí ajudá-los a seguir o melhor caminho para vocês, embora sempre trazendo a minha contribuição. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu agradeço muito pela audiência e até o próximo vídeo.
Música